Bom, teve também jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sábado, agitado no Beira-Rio, o Internacional perdeu novamente. Derrota dentro de casa, desta vez para o Boa Esporte. Depois do jogo, adivinha, teve confusão. Vamos então ao vivo para Porto Alegre. Por lá, o Wagner Martins conversa com a gente para saber até se o clima já acalmou, porque a situação foi tensa, né, Wagner? Boa noite, bem-vindo ao Central Fox. Tudo bem, Marina? Boa noite. Um abraço ao Sormani, ao amigo do Central Fox. Pois é, agora a situação está completamente controlada por aqui, muita confusão depois da derrota do Inter para o Boa Esporte. Eu quero começar falando sobre o jogo para que a gente possa entender o que aconteceu aqui no estádio Beira-Rio mais uma vez. 26.206 torcedores estiveram presentes aqui para ver essa derrota do Internacional para o Boa Esporte. O Boa Esporte foi melhor que o Inter durante os 90 minutos. No primeiro tempo, inclusive, o Boa teve a oportunidade de marcar 2 ou até 3-0 no placar. Teve uma chance com o Juan na frente do Danilo Fernandes, ele acabou jogando para fora. Depois teve uma situação de pênalti em cima do Felipe Matheus, meia do Boa Esporte. O árbitro acabou não marcando a penalidade máxima. E ainda o Boa teve uma cobrança de falta que o Danilo Fernandes fez uma grande defesa e acabou adiando, né, o pior, que veio no segundo tempo com o gol do Jones. 1-0 para o Boa Esporte, que teve ainda um jogador expulso aos 39 minutos do segundo tempo, o zagueiro Júlio Santos, recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso, mas nem assim o Internacional conseguiu ameaçar o gol do Boa Esporte. Resultado, vaias dentro de campo e protestos aqui do lado de fora do estádio Beira-Rio, no pátio em frente ao portão 1, com muitos torcedores de uma forma agressiva, jogando as grades de proteção contra os seguranças, né, os stewards que trabalham aqui no estádio Beira-Rio, causando uma enorme confusão. A Brigada Militar aqui do estado do Rio Grande do Sul precisou agir com força, jogando bombas de efeito moral e gás de pimenta, que inclusive acabou prejudicando muito o nosso trabalho aqui, bem perto da confusão. A gente estava ali com uma proteção, é verdade, dos seguranças do Internacional, tentando fazer as imagens, mas chegou um momento que a própria segurança, né, os homens de segurança aqui do estádio Beira-Rio, pediram para que a imprensa entrasse para dentro do estádio, porque a situação estava ficando incontrolável. Algo que durou aí 15, 20 minutos, né, com uma ação ainda mais forte da Brigada Militar, que conseguiu controlar tudo o que aconteceu aqui do lado de fora. Pelo menos neste setor a situação ela ficou um pouco mais calma, depois a confusão andou um pouco, né? Vou colocar desta forma, andou um pouco aqui para o lado direito, onde fica o Gigantinho, o ginásio de esportes do Internacional. Quebra generalizado continuou aqui no entorno do estádio Beira-Rio, mas depois a polícia conseguiu afastar esses torcedores vândalos do Internacional que protestaram de uma forma muito agressiva. Pois bem, houve uma demora muito grande, Marina, para a manifestação da direção do Internacional depois dessa derrota. Mas o vice-presidente de futebol do Internacional, Roberto Melo, veio para a entrevista coletiva e confirmou que Guto Ferreira continua no comando técnico do Internacional. O presidente Marcelo Medeiros também concedeu uma entrevista aqui na zona mista, dizendo que o Guto é o técnico do Inter, que ele tem convicção de que esse trabalho vai dar certo e que no final do campeonato Internacional irá subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Inter teve uma semana de trabalho, foi para um retiro, para um hotel fazenda que fica aqui na cidade de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Ficou treinando, treinos fechados, a imprensa não teve acesso e não adiantou absolutamente nada. O Guto Ferreira completou hoje um mês de trabalho à frente do Internacional, mas ele ainda não convenceu, essa que é a verdade. O time, nas mãos do Guto, ainda não apresentou a melhora esperada, ou que todos esperavam, depois da saída do técnico Antônio Carlos Zago. Guto Ferreira terá agora mais uma semana, o Inter vai treinar aqui no Complexo Beira-Rio, fazer treinos aqui no estádio e também no CT Parque Gigante e vai trabalhar a equipe para o jogo do final de semana contra o Criciúma de Santa Catarina. Pressão muito forte para que a direção já faça mais uma vez uma troca no comando técnico. O torcedor está sim insatisfeito com o trabalho do Guto Ferreira neste momento. Ao mesmo tempo que o Guto pede tempo, sequência para trabalhar e acredita que o Inter vai encontrar uma forma de furar essa barreira dos adversários que jogam retrancados aqui no estádio Beira-Rio e que o Inter ainda conseguiu furar apenas uma vez, né, que foi no jogo contra o Náutico, onde o Internacional venceu por 4-2. Eu volto com vocês aí no estúdio, se tiverem alguma questão, por favor, fiquem à vontade.
Legal, Wagner. Obrigada pelas informações. O Sormani tem sim uma questão para você. Tenho sim, Wagner. Boa noite para você. Boa sorte. Aí, a cobertura aí desses eventos no internacional não tem sido fácil, eu sei disso, já tenho visto isso, lamentavelmente. Mas, o Wagner, o que eu queria te perguntar é o seguinte, o vice-presidente do Internacional, acho que é Roberto Melo, é isso? Roberto Melo, né? Ele vem a público e diz que o torcedor tem todo o direito de fazer o que fez. Quer dizer, legitima todo esse vandalismo, toda essa arruaça, essa baderna que o torcedor faz depois que o Internacional perde um jogo importante, é verdade, mas não é para tudo isso, tem coisa mais importante, isso não passa de um jogo de futebol, nada além disso. Esse tipo de declaração, pelo menos à distância, me parece que é uma declaração de quem não tem coragem de enfrentar os torcedores. Aí eu te pergunto, como é que as pessoas veem isso? Como é que um vice-presidente de futebol vem a público dizer que toda essa arruaça, toda essa bagunça, toda essa baderna, ela é legítima porque os torcedores têm o direito de se manifestar, mas não desse jeito, né? Sormani, eu não quero cometer nenhuma injustiça com o vice-presidente de futebol do Internacional, Roberto Melo, mas eu acho que antes da manifestação dele, antes de ele colocar isso, de colocar como um protesto legítimo, ele disse que esse quebra-quebra ele não reconhece como legítimo. A manifestação pacífica, sim, ele entende que o torcedor tem o direito de fazer essa cobrança. Agora aqui na zona mista, o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, ele foi muito claro. Ele disse que tirando a arruaça, tirando o quebra-quebra, né, essa manifestação violenta desses torcedores que estiveram aqui presentes em frente ao Portão 1 e que realmente entraram em confronto com a Brigada Militar e também com os seguranças particulares contratados pelo Internacional, ele disse que isso tem que tirar fora. Isso ele não reconhece como protesto legítimo, mas a manifestação sim, de uma derrota, de cobrança diante de uma derrota em casa para o Boa Esporte, sim, ele entende que é legítima e respeita essa manifestação do torcedor. O Wagner, e o Inter fez uma pré-temporada até, né? Ficou quantos dias? Uma semana até antes dessa partida, longe de Porto Alegre, um refúgio, vamos dizer assim. E o Guto até comenta mesmo, né? O que a gente treinou lá não foi feito aqui nessa partida, né? O Internacional não jogou mal, mas o que foi treinado nesta semana, antes dessa partida, não foi realizado agora contra o Boa Esporte. O que os jogadores imaginam, né? O que os jogadores pensam, e o próprio Guto Ferreira também acalmando aí a situação, tentando colocar panos quentes depois dessa pré-temporada, vamos dizer assim. Um dos únicos jogadores, dos poucos jogadores do Internacional que falou com a imprensa na saída de campo foi o goleiro Danilo Fernandes. E ele disse que o que foi trabalhado, o time que treinou lá em Viamão, não foi o mesmo time que apareceu para jogar hoje aqui contra o Boa Esporte no Beira-Rio. Os nomes eram os mesmos, mas o desempenho dos treinos não foi exatamente o mesmo que o Internacional demonstrou hoje aqui contra o Boa Esporte nessa derrota por 1-0. O fato é que as explicações vêm, os argumentos são praticamente os mesmos. A gente está acompanhando o Internacional jogar dentro de casa, dentro do estádio Beira-Rio este ano. E o que a gente tem percebido é que as equipes vêm mais fechadas, né? Obviamente, praticamente com os 11 jogadores atrás da linha da bola, e que o Internacional não consegue. O Inter ainda não encontrou a forma para furar o bloqueio dos adversários que vêm jogar aqui no estádio Beira-Rio desta forma. Essa foi a tônica da entrevista do Roberto Melo, vice-presidente de futebol, e também do técnico Guto Ferreira. Parece não saber, pelo menos o Guto não externa, não coloca isso para a gente, né, da imprensa, o que fazer para furar o bloqueio do adversário, ter penetração na área, porque além de perder o jogo, o Inter cria muito pouco. Nos últimos 4 jogos, o Internacional fez apenas um gol, que foi o da vitória da semana passada contra o Brasil de Pelotas. Então são 4 jogos aí com apenas um gol marcado. É muito pouco, né, para a grandeza do Internacional. Então as explicações são muitas, só que a gente não pode nem endossar o trabalho do Guto Ferreira quando ele diz que o trabalho dele é sério, que o trabalho dele, que as pessoas estão vendo o trabalho dele. A gente não pode endossar, porque os treinos que aconteceram lá em Viamão, no Hotel Fazenda, foram todos com portões fechados. A imprensa não teve acesso e não pôde acompanhar o trabalho do Guto Ferreira. Então, eu
como imprensa, né, representando aqui o microfone do Fox Sports, não posso me dirigir ao torcedor do Internacional e dizer que o trabalho do dia a dia do Guto Ferreira é bom ou ruim, porque eu não vi o trabalho do Guto Ferreira. Tá certo, Wagner. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade, espaço aberto para você aqui no Central Fox. E o que dá para a gente imaginar, Sormani, é que o jogo do Internacional já está ganho, né, por todos os outros times que vão jogar dentro do Beira-Rio. Eles já sacaram o esquema ali do Internacional e entram fechados, e justamente esse é o ponto que o Wagner estava tocando. O Internacional não consegue furar esse bloqueio. Exatamente, é um time que tem tido muita dificuldade, Marina, para enfrentar os seus adversários quando joga no Beira-Rio. Os resultados recentes mostram isso. E, aliás, o retrospecto do Guto Ferreira é um retrospecto que não recomendo. Dentro de casa? Não, no geral. No geral. São 8 jogos, com 3 vitórias, 4 empates e uma derrota, 54% de aproveitamento. Mas veja só, nos últimos 5 confrontos do Internacional, 1 vitória, 3 empates, 1 derrota e um aproveitamento ruim de 40%. Gente, na história dos campeonatos brasileiros, desde que começou o rebaixamento, etc e tal, o único time grande que desceu e não subiu foi o Fluminense. Ele desceu, inclusive da B ele caiu para C. Depois ele voltou para B. Não teve a disputa da Série B, porque houve lá todo aquele problema da João Avelange, e ele foi direto para a Série A, e não só o Fluminense, outras equipes também se aproveitaram disso. Me parece que o Bahia e o Bragantino também foram beneficiados com aquela decisão à época da João Avelange. Mas eu volto a dizer, é um problema. Nesse momento, você estava até dizendo, Marino, estava olhando aqui, o Internacional ele perde a 4ª posição, ele está fora do G4, porque o América está ganhando do Brasil de Pelotas por 2-0 no Horto, e ele vai à 3ª colocação com 19 pontos, deixando o Vila Nova em 4º com 19, o Internacional em 5º com 17 pontos. Então a situação do Internacional é muito complicada. Entendo a frustração do torcedor, mas a violência, como disseram, né, os dirigentes do Internacional, o presidente vice, realmente eu não concordo. Aliás, eu não concordo nem em acabar o jogo, sair para a porta de vestiário e ficar reclamando de jogadores. Gente, pelo amor de Deus, é um jogo de futebol. Você tem que curtir. Não tá legal? Vai embora para casa. No próximo jogo não aparece. Ou se resolver ir no estádio, fica de costa. Protesta do jeito que você quiser. Agora, esse tipo de comportamento eu não consigo entender. Não é possível que num sábado à noite um cara não tenha nada mais importante para se pensar do que na derrota do Internacional em casa para o Boa Esporte. Realmente. Não tem mesmo o que fazer, né? E dentro de casa, o resultado do Internacional é muito ruim, né? A gente está vendo aqui 17º colocado, né? Dentro de casa. Eu estava dando uma puxadinha aqui na tabela, né? O Internacional, nessa Série B, como mandante, ele tem são 7 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Uma campanha muito ruim. Bom, vamos pular.